Bom, pessoal, agora nós vamos estar iniciando o nosso conteúdo sobre equações lineares, né? E a gente vai começar com um exemplo que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: em uma partida de vôlei disputada em duplas, Raul e Felipe marcaram juntos 20 pontos. Essa informação não permite saber quantos pontos cada um deles marcou, pois são várias possibilidades. Aí a gente tem essa tabela aqui, certo? A gente tem essa tabela onde a gente pressupôs a quantidade de pontos feita por cada um deles, certo? Aí a gente tem aqui algumas possibilidades, né? Aqui são os pontos de Raul e aqui são os pontos de Felipe. E se a gente observar direito, em todos eles somam 20 pontos. Aí é o seguinte, a gente poderia dizer que os pontos de Raul seriam X e que os pontos de Felipe seriam Y, certo? E como a gente tem a informação, a soma dos pontos feitos pelos dois é igual a 20, o que nos daria a seguinte equação: os pontos de Raul mais os pontos de Felipe são iguais a 20. Então fica uma equação com duas incógnitas, né? X mais Y igual a 20, que é exatamente isso o que é uma equação linear, né? Uma equação de duas incógnitas, certo? Aí, nesse caso, se a gente perceber aqui, todos esses números são inteiros e positivos, ou seja, tanto x quanto y pertencem ao conjunto dos números naturais, que são exatamente isso, todos os números inteiros e positivos, né? E como a gente já conhece a equação, né, já é um tema bastante trabalhado, a gente sabe que tanto x como y são incógnitas, certo? Aí, se a gente observar bem, aqui nós temos pares ordenados, certo? Porque a gente sabe a conjectura de pares ordenados, né? Pares ordenados é um grupo de pontos, né? 2 a 2, já diz o próprio nome, pares ordenado, que tem essa característica, que um par ordenado P tem as seguintes coordenadas, x e y, certo? Aí, daí, a gente poderia formar pares ordenados que seriam as soluções dessa equação, certo? A gente faria da seguinte maneira: já que nós temos os valores de x e os valores de y aqui, nós teríamos as seguintes coordenadas. Vamos seguir aqui. A primeira coordenada seria 12 e 8, né? A segunda 10 e 10. A terceira 15 e 5. E assim por diante, certo? Essas são algumas dos pares ordenados que a gente poderia formar com essa seguinte equação. Por que esses pares ordenados são chamados de soluções da equação? Pelo seguinte fato: a partir do momento que eu passo a substituir cada um desses valores aqui na equação, eu vou ter que essa igualdade é verdadeira, né? Eu vou mostrar que essa igualdade é verdadeira. Então, quando a gente prevalece a igualdade dessa equação, então esses são soluções da equação. Por exemplo, a gente vai ter aqui x igual a 12 e y igual a 8, né? Verdade. X igual a 10 e y igual a 10. A equação continua verdadeira. Então, todo número que consiga entrar aqui, né, através dos números naturais, consiga entrar aqui dentro dessa equação e provar que essa igualdade é verdadeira, é solução dessa equação, certo? Aí nós temos a seguinte definição para o que é uma equação linear. Uma equação linear é uma equação do primeiro grau, certo? É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas x e y, quando pode ser escrita na seguinte forma: ax mais by igual a c, onde a, b e c são coeficientes e a e b são diferentes de zero. Ou seja, vamos escrever aqui a definição.
para ficar entendido o que foi que eu disse, certo? Uma equação né, uma equação qualquer, né? Só que aqui a gente está especificando como uma equação do primeiro grau, certo? Com duas incógnitas x e y, quando ela pode ser escrita na seguinte forma: a gente vai ter ela assim, certo? AX mais BY igual a C. Onde A, B e C são coeficientes. Além disso, né, nós temos que A e B são diferentes de zero. Então isso é o que caracteriza uma equação linear. Lembrando a vocês, né, só uma revisão rápida do que é um coeficiente. Um coeficiente é um valor fixo em uma equação, né? E o x e o y são as variáveis dessa equação. Por que A e B tem que ser diferente de zero? Porque, vejam só, se A e B é diferente de zero, e isso é uma multiplicação, então não importa quais sejam os valores de x e os valores de y, essa equação sempre vai ser igual a zero. Então, pelo menos um deles, dentro da equação, um desses coeficientes tem que ser diferente de zero, certo? Aí, essa é a forma geral de uma equação linear. Aí, mas como a gente pode resolver uma equação linear? A gente pode atribuir valores. A gente atribui valores às nossas variáveis. Por exemplo, nós temos a seguinte equação: 3x mais 2y igual a 10, certo? A gente pode atribuir valores a qualquer uma dessas incógnitas e assim acha a solução da equação. Por exemplo, se eu disser a seguinte forma, eu digo que x é igual a zero. Pronto. Vamos verificar aqui. Vírgula. Para x igual a zero, nós teremos isso aqui. Temos 3 vezes 0 mais 2y igual a 10. Multiplicação por zero é sempre zero. Nós temos 2y igual a 10, certo? Aí agora o que é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai falar aquele bendito para passar, tá multiplicando, vai passar dividindo. Só que eu quero fazer uma ressalva. O que realmente acontece é que o que a gente faz de um lado da equação, a gente faz do outro, certo? Para que essa igualdade continue sendo verdadeira. Então, o que a gente fala de passar dividindo é isso aqui que acontece. A gente vai multiplicar a expressão pelo o contrário dela. O contrário de 2 na multiplicação, o inverso, é 1/2. Então a gente vai multiplicar a equação dos dois lados por 1/2. Que é o que é passado de vocês. Eu só estou mostrando o que realmente acontece. Aqui eu tenho 2 dividido para 2 é 1, né? 1 vezes y igual a 10 vezes 1,
10 por 2, assim, 10 sobre 2. A gente conhece isso, né? Y é igual a 5. Pronto, então, qual é o par ordenado que a gente ia ter aqui? A gente já achou o valor, já tem o valor de x e acabou de achar o valor de y. Então, o par ordenado, vamos chamar de P, né? Aí tem as coordenadas 0 e 5, certo? Então, a equação linear é basicamente isso. Aqui a gente tem a forma geral dela, certo? Essa é a forma geral de uma equação linear e o procedimento simples de nós resolvermos ela é desse jeito. Então é só isso, né? Logo mais eu entrarei com a correção dos exercícios, certo? Mas a parte geral sobre a equação linear é só isso, certo?